Uma das agências de segurança mais poderosas e conhecidas do mundo, o FBI mantém há anos sua famosa lista dos mais procurados. São pessoas que teriam cometido crimes grandes ou complexos a ponto de informações relevantes sobre elas valerem recompensas milionárias. No vídeo de hoje, então, separamos 3 nomes que constam na lista dos 10 mais procurados do FBI. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos desse canal Espalhável. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. Se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje tô aqui com o Digo Black. E aí, Digo, tudo certo? Papi, tudo certo, graças a Deus. Tranquilo, né? Qual vai ser a meta de likes pra esse vídeo? Meta de like hoje eu quero 820 likes. 820 likes, então a gente conta com vocês pra bater essa meta que é bem importante e bora pro vídeo. Bom, na terceira posição a gente fala de um líder de uma gangue haitiana. É o Vittelhome Inocente, o nome dele é realmente esse nome bem diferente. Ah, que doideira. Vittelhome é um nome até bonito, né? Um nome exótico. E a recompensa para quem conseguir, né, informações que levem à captura dele é de 2 milhões de dólares, o que daria hoje mais de 11 milhões de reais. Bom, o Vittelhome é o líder da gangue Krasbarri, que opera nas áreas de Torcel e Tabarre, na capital Porto Príncipe. Segundo o FBI, ele participa ativamente de crimes como sequestros visando resgate, extorsão e roubos de carros. O FBI também cita alguns casos específicos ali que ele se envolveu, como por exemplo, em outubro de 2021, quando a gangue dele, junto com outra gangue, a 400 Mauoso, sequestraram 16 americanos que serviam como missionários cristãos perto de Porto Príncipe. Esse grupo incluía 5 crianças, incluindo uma de apenas 8 meses de idade, e todos teriam sido mantidos sob a mira de uma arma, e a maioria permaneceu em cativeiro por 61 dias, só saindo depois do pagamento do resgate. E o Vittelhome teria sido um dos principais responsáveis pelo crime. Outro crime destacado pelo FBI aconteceu em 7 de outubro de 2022, quando ele ordenou que membros da sua gangue sequestrassem 2 americanos da casa deles no Haiti. Alguns criminosos armados então entraram na casa para tentar o sequestro e durante a ação atiraram e executaram uma das vítimas. A outra foi levada em cativeiro e mantida em um local não revelado, tudo isso enquanto Vittelhome participava das negociações de resgate. Então, apenas 21 dias depois que a gangue libertou a vítima restante ali, depois da família pagar o que o Vittelhome pediu. Bom, o Vittelhome tem 37 anos e não é nenhum segredo pra ninguém que ele tá no Haiti. Tem até alguns casos assim nessa lista do FBI, tem alguns que realmente a pessoa tá desaparecida, ninguém sabe onde ela tá, às vezes a pessoa muda de rosto, faz cirurgia, usa outro nome, usa outra identidade, mas tem alguns casos que você sabe quem é a pessoa, você sabe onde ela tá, mas mesmo assim não consegue fazer a prisão porque tá em outro país, esse tipo de coisa. Então, o caso dele é um desses. Então, todo mundo sabe que ele tá no Haiti, inclusive no ano passado ele aceitou dar uma entrevista pra CNN, sendo a sua primeira entrevista pra imprensa estrangeira. Pô, imagina que doideira, mano, o cara sendo procurado pelo FBI dá entrevista assim de boa. Tipo, o FBI procurando ele e os caras da CNN iam fazer uma entrevista com ele, tá ligado? É porque eles meio que não podem fazer nada com ele, né? Mas se ele estivesse em outro lugar, seria levado pra cadeia. Meio que isso. Então, nessa entrevista ele não negou os crimes cometidos pela gangue dele, ou então por outras gangues aliadas, e disse que ele cometeu alguns erros, mas disse que tudo isso são danos colaterais do descaso do governo e da situação do país. Ele disse também que antes de pegar em armas e entrar pro crime, os seus próprios negócios legítimos, ele diz ali que tinha uma empresa de construção, um hotel e também uma empresa de aluguel de carros, foram destruídos por interesses comerciais na área. E ele disse também que a aliança de gangues que existe no Haiti, isso é algo realmente muito forte por lá, essa aliança que atacam as instituições, né, nas palavras dele mesmo, é um empreendimento progressista. Ele diz o seguinte: nosso sonho é nos livrarmos dos oligarcas que impedem o progresso do país. Ele também diz que o sistema judicial não lhe deu a oportunidade de responder às alegações dos Estados Unidos, mas que estaria disposto a se defender em tribunal. Então, por enquanto, o Vittelhome continua lá no Haiti, então as pessoas sabem que ele tá lá, mas ele continua solto porque ninguém pode fazer nada com ele nesse momento lá, né? E o foda é que se alguém falar alguma localização dele ou dar com a língua nos dentes, já sabe o que vai acontecer, né? Então as pessoas também não correm não querem correr esse risco, né? Bom, na segunda posição a gente fala de uma mulher búlgara chamada Ruja Ignatova. A recompensa por ela é de 5 milhões de dólares, o que dá mais de 28 milhões de reais. Então aí já dá pra gente ver o nível do quanto eles querem encontrar ela, né? Ela foi apontada como a líder de um esquema de fraude que afetou milhões de investidores por todo o mundo. Esse golpe então teria sido no valor de 4,5 bilhões de dólares. Pô, imagina, ela meteu um golpe em milhões de pessoas. Pô, isso é muito doido, 4,5 bilhões de dólares, isso é muito dinheiro. Deus, mano. Bom, em 2014, ela e um parceiro fundaram a empresa chamada OneCoin, uma empresa que teria como foco uma nova moeda virtual com esse mesmo nome, né, chamada OneCoin, que segundo eles, inclusive, mataria o Bitcoin. A Ignatova então fez várias declarações e apresentações para atrair as pessoas para fazer esse investimento, mas tudo que ela falava era falso e enganoso. Ela chegou inclusive a ganhar o apelido de rainha das criptomoedas, né, era chamada de Crypto Queen, e também promoveu a moeda ali através de uma estratégia de marketing multinível, né, que incitou os investidores da OneCoin a vender pacotes da moeda para amigos
amigos e familiares, algo como um esquema de pirâmide. E os investigadores então apontam que apesar de ela ter usado argumentos que usam para as criptomoedas que a gente conhece, né, como por exemplo o Bitcoin, tem o Ethereum, tem várias moedas que realmente são moedas descentralizadas, que existem já há muito tempo e que funcionam de uma forma diferente, as OneCoins não eram mineradas da forma tradicional das criptomoedas. Além disso, o valor dela teria sido determinado pela empresa e não pela demanda do mercado, que também muda toda essa lógica, né? Então o FBI diz o seguinte: a OneCoin alegou ter um blockchain privado. Isso contrasta com outras moedas virtuais que têm um blockchain descentralizado e público. Neste caso, os investidores foram apenas solicitados a confiar na OneCoin. Então o blockchain ali é onde a moeda está, né, digamos assim. É uma carteira virtual, né? É onde a moeda realmente existe ali, né? O único lugar que ela vai estar. Sim. E nesse caso da OneCoin, então, é um blockchain deles e não descentralizado como é o do Bitcoin. Então, ela tentou vender como algo parecido com o Bitcoin, mas na realidade era uma coisa totalmente diferente que permitia que eles manipulassem tudo aquilo, né? Então, investigadores dos Estados Unidos e da Alemanha foram atrás dela ainda em 2017, então já há algum tempo, né? Quando um mandado de prisão foi expedido por ela, mas aí ela embarcou em um voo com destino à Grécia e nunca mais foi vista. Bom, a Ignatova é apenas a 11ª mulher a entrar na lista dos 10 mais procurados do FBI em 72 anos de história dessa lista, e atualmente ela tá com 42 anos e os investigadores acreditam que ela pode ter mudado sua aparência para se esconder. Então essa seria uma daquelas que a gente falou, né, que tem vários casos que a pessoa realmente muda muita coisa da aparência e tenta viver ali de uma forma disfarçada. O caso dela provavelmente é um desses, né? O FBI também diz que ela pode estar viajando com um passaporte fraudulento e que ela tem conexões conhecidas com a Bulgária, Alemanha, Rússia, Grécia e Emirados Árabes Unidos. Ah, então ela pode ficar viajando desses países assim e nunca ser pega, né? Porque... tem gente que consegue realmente ficar muito tempo. Sim. Né? Apontam também que possa existir um homem que tem a função de protegê-la, e esse homem seria inclusive um homem importante no crime organizado da Bulgária, conhecido como TAC. Pra gente ter uma noção, esse homem na Bulgária tem um status semelhante ao do El Chapo ou do Pablo Escobar nos países dele, né? Então seria um homem com realmente muita moral, né? Muito respeitado no país, e o TAC inclusive é suspeito de ter usado a rede financeira da OneCoin para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Então eles já teriam esse esquema já há um bom tempo e agora ele estaria dando proteção para ela. Acredita-se que o TAC mora atualmente em Dubai, onde a Ignatova tinha comprado uma cobertura de luxo e onde suas contas bancárias receberam dezenas de milhões de dólares provenientes do golpe. Uma fonte inclusive disse à BBC que a Ignatova pode ter pago ao TAC até 100 mil euros por mês em troca de proteção. E tem também um rumor de que ela pode ter sido executada, mas também há quem acha que isso é só um rumor espalhado pra despistar todo mundo, talvez algo apoiado até por ela, né? Ah, isso é que pra ela é bom, né? Que achem que ela faleceu, morreu, pra parar de ir atrás dela e pra ela seguir vivendo tranquila onde ela esteja. Pô, mas ela é muito nova ainda, né, mano? 42 anos, pô, com um bolso forrado de grana e tendo esses países pra poder ficar pingando. Pô, imagina. Com certeza tá vivendo no luxo, né? E na primeira posição a gente vai abrir uma exceção aqui, porque é um nome diferente, porque vem de uma lista diferente, na verdade, mas também é um procurado muito grande. Ele não tá exatamente na lista do FBI, mas tá na lista de procurados do governo dos Estados Unidos, que é o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela, e claro, já há um bom tempo uma pessoa que divide muitas opiniões e é uma pessoa muito polêmica, né? Então, recentemente, em 10 de janeiro, os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de 25 milhões de dólares por informações que levem à sua prisão, e o anúncio foi feito exatamente no dia em que o Maduro tomou posse para o seu terceiro mandato na Venezuela. A própria cerimônia, né, daquela posse foi muito ofuscada ali por várias manifestações por parte da comunidade internacional, além, claro, da oposição na Venezuela, né? E o site do próprio governo americano tem ali uma página falando do histórico do Maduro e o que levou a ele ser considerado ali procurado por eles. Eles citam, por exemplo, que os Estados Unidos não reconhecem o Maduro como presidente da Venezuela desde 2019 e que na eleição de 2024 ele se declarou fraudulentamente o vencedor, apesar de evidências mostrarem o contrário. Eles citam também que os Estados Unidos se juntaram a muitos países na recusa de reconhecer o Maduro como vencedor, e também citam ali um ponto que é fundamental para os Estados Unidos. Eles afirmam que o Maduro ajudou a administrar e depois a liderar o Cartel dos Sóis, uma organização venezuelana de tráfico de drogas composta por funcionários de alto escalão do país. E aí eles destacam ali várias coisas que o Maduro teria feito, como por exemplo, participado de uma conspiração narcoterrorista corrupta e violenta com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, negociado carregamentos de várias toneladas de cocaína produzida pelas FARC, orientado o Cartel dos Sóis a fornecer armas de nível militar para as FARC, coordenado com traficantes de narcóticos em Honduras e outros países para facilitar o tráfico de drogas em larga escala, e solicitado a assistência das FARC no treinamento de um grupo de milícias que funcionava como uma unidade de forças armadas para o Cartel dos Sóis. Eles também citam ali nessa página que em 2020 o Maduro foi acusado
procurado em Nova York por narcoterrorismo, por conspiração para importar cocaína e posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. Lembrando, é claro, que os Estados Unidos já impuseram várias sanções contra a Venezuela por conta dessas questões, então não é nenhuma novidade que os Estados Unidos está contra o regime do Maduro. Já o Maduro nega essas acusações, inclusive diz que o colapso econômico da Venezuela se deve muito às sanções lideradas pelos Estados Unidos, que também são aplicadas por muitos outros países, né? Então ele chama as sanções dos Estados Unidos de ilegítimas e imperiais, mas claro que ele continua lá na lista de procurados dos Estados Unidos, e aqui é outro caso que a gente sabe onde ele tá, sabe quem ele é, sabe que ele tá lá comandando o país dele nesse momento, mesmo que no meio de toda a polêmica, de ser algo legítimo ou não, ele tá lá, né? Então é mais um desses casos de procurados que na verdade não estão escondidos, né? Ele tá ali sabendo que ele é uma pessoa que tem recompensa para quem consiga levar ele às autoridades dos Estados Unidos, mas ele não precisa se esconder para isso, ao contrário de outros, como é no caso da Ignatova, né? E o mais doido é que, tipo assim, ele não pode sair da Venezuela. Ele só pode ir pra locais que os Estados Unidos... Que ele vai se sentir seguro, né? Isso, porque senão os Estados Unidos podem simplesmente chegar no pico e prender ele, tá ligado? Então é realmente uma pessoa que vive uma vida limitada, né? Digamos assim. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você gostar aqui da forma que a gente abordou. E se você gostou, é claro, deixe seu like, que ajuda bastante a gente. E comente aqui embaixo, é claro, o que você achou desse vídeo. Comentem também quem faltou, né? Porque claro que tem outras pessoas na lista de mais procurados. Comenta aí se você quer que a gente faça mais um vídeo com outros procurados. Tem também brasileiros, inclusive, na lista, né? Não dos 10 mais procurados, mas na lista de procurados da FBI. A gente pode trazer algumas histórias assim pra vocês. Posso dar uma dica? Eu queria saber quais foram as 10 primeiras mulheres lá, porque tu falou que a Ignatova é 11ª, ela foi a né? 11ª. Então eu queria saber a primeira, a mais pica de todas. É uma boa, já é um aqui que comenta aqui se você quer ver esse vídeo também, que a gente pode fazer aqui pra vocês e postar aqui em breve. É isso aí, tamo junto, até a próxima.